Olá, desejo que vocês estejam todos bem. O meu objetivo hoje com vocês é explicar como que irá proceder uma prática que eu selecionei para que vocês fizessem cada um aí na casa de vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para facilitar a compreensão. Então, a prática, ela é sobre seleção natural e os bicos, os tendilhões de Galápagos. Então, é sobre o conteúdo de evolução, né? A gente já vem trabalhando aí textos, algumas questões, as principais ideias evolucionistas, né? Lamarck, Darwin, e agora vocês vão tentar realizar essa prática. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, existem vários tipos de bicos para diversos tendilhões. Por que eu escolhi essa prática? Porque os bicos, os tendilhões, foi crucial para que Darwin escrevesse a teoria evolucionista. Então, na viagem que Darwin fez, né, lá no Beagle, né, ele na sua viagem, né, ele visitou as Ilhas de Galápagos. E lá nas Ilhas de Galápagos, ele percebeu que existiam vários tipos de bicos nos tentilhões. Então, hoje a gente sabe que são cerca de 13 a 14 tipos de bicos diferentes. Então, ao fazer essa análise, né, Darwin, ele conseguiu, essa observação, né, ajudou Darwin a elaborar a teoria da evolução, né, que é aceita hoje pelo mundo científico. Então, aqui, deixa eu passar aqui, né? Aqui a gente tem, né, a imagem de Darwin aqui com os pássaros, e Darwin percebeu, nas observações dele, ele observou que os pássaros, eles tinham diversos formatos e tamanhos de bicos. E ele percebeu também que as ilhas, elas possuíam alimentos diferentes, né? Então, aqui nós temos vários tipos de bicos, né? E aqui a gente tem os vários tipos de alimentos que poderiam ser encontrados nas ilhas, lá em Galápagos. Então, aqui nós temos o alimento 1, que são frutos grandes e duros, que poderiam ser ingeridos pelo o pássaro 1, o tentilhão 1. Nós temos insetos grandes, né, que poderiam ser consumidos aqui pelo pássaro 2. Nós temos pequenos insetos que poderiam ser consumidos aqui pelo pássaro 3. Temos também frutos pequenos e duros, né, que poderia ser utilizado aqui por esses pássaros com bico número 4. E temos aqui néctar de flor de cacto, que poderia ser consumido aqui pelo pássaro número 5. Então, né, aqui essa imagem está mostrando aqui os tipos de bicos e os possíveis tipos de alimento para os tentilhões. Então, a gente percebe, né, que existe essa variedade de bicos, né? Nós percebemos e Darwin também percebeu. Isso é um fato. Então, eu gostaria que vocês, antes de realizar o experimento, formulasse uma hipótese para responder a seguinte pergunta: por que os tentilhões possuem variedades no tamanho dos bicos? Então, sem realizar o experimento, eu gostaria que vocês tentassem formular uma hipótese ou várias hipóteses para esta questão. Então, dando continuidade aqui na nossa explicação, eu vou agora dar as instruções para a gente realizar a prática, né? Essa prática que a gente deu o nome de seleção natural e bicos dos tendilhões de Galápagos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais os materiais que a gente vai precisar para realizar a prática.
Eu selecionei alguns materiais, né, os alimentos e as ferramentas que vocês podem encontrar em casa, né? Então, a gente não está podendo sair. Geralmente, essa prática ela é realizada em sala de aula, em grupo. Eu optei por realizá-la de forma individual, devido, né, o afastamento e para a gente prevenir, né, juntar pessoas. Então, eu selecionei alguns materiais que vocês podem encontrar em casa mesmo. Então, os primeiros materiais serão relacionados ao alimento. Então, em relacionados ao alimento, a gente vai precisar de 4 pratos, né? Cada prato vai representar uma ilha. E em cada ilha eu coloquei, né, os seguintes alimentos. Aqui na ilha 1, a gente pode colocar alimentos como uva passas, pimentas, né? Não precisa ser só esses dois, mas algum alimento que são mais ou menos parecido com esses alimentos. Na ilha 2, eu separei variedades de sementes, várias sementes, né? Tem aí arroz, tem amendoim, tem semente de girassol, milho. Na ilha 3, eu coloquei alguns clips, né? Esses clipes que a gente usa para colocar em folhas mesmo. Na ilha 4, eu coloquei essas liguinhas aqui, né? Essas ligas que a gente chama de liga de dinheiro, mas vocês podem substituir também por liga de cabelo ou algum outro alimento que é semelhante, parecido com ele. Então, nós temos aí, né, vamos precisar desses materiais. E agora eu vou falar um pouquinho das ferramentas. Então, a gente vai precisar de 4 ferramentas. Só voltando aqui um pouquinho, essas ilhas, né, que esses pratos vão representar as ilhas. Essas ferramentas irão representar os bicos dos animais. Então, aqui, a ferramenta 1 é um palito de dente, a ferramenta 2 é um prendedor de cabelo, né? Pode ser qualquer um prendedor de cabelo que você tenha em casa. A ferramenta 3 é um prendedor de roupas e a ferramenta 4 é uma pinça. Essas ferramentas também podem ser substituídas por algo que vocês tenham em casa. Tá? Aqui, por exemplo, pode ser uma chave de fenda, isso daqui pode ser uma ferramenta qualquer que vocês tenham aí que representem aí esses 4 tipos de bicos. Dando continuidade aqui, então, na explicação, os procedimentos. Como que vai acontecer esse experimento? Então, depois de ter organizado, né, os materiais, no caso os alimentos, as ferramentas e alguns copos também para ir guardando os alimentos que esses pássaros irão consumir. Então, a gente vai usar o bico, né, no caso a ferramenta, para pegar o máximo de comida possível e colocar dentro de um copo dentro de 10 segundos. Então, vocês vão ter que cronometrar, né? A comida, ela não pode ser tocada com as mãos e cada uma das 4 ferramentas devem ser testadas em cada uma das 4 ilhas. Ou seja, eu vou ter que usar aqui, ó, o palito de dente, né, para tentar pegar os alimentos em cada uma dessas 4 ilhas aqui. 10 segundos para cada ilha e cada ferramenta. Certo? Então, depois, né, de testar todas as 4 ferramentas, aí você vai contar a quantidade de alimentos que foi conseguido pegar, né, nesses 10 segundos e vai preencher essa tabela. Então, na ferramenta 1, na ilha 1, quantos alimentos conseguiu pegar. Observação. Cada vez que eu realizar o experimento com uma ferramenta, quando eu terminar de realizar, eu vou voltar o alimento lá para a ilha, tá? De forma que a ilha tenha mais ou menos a mesma quantidade de alimento para todas as 4 ferramentas. Então, continuidade aqui. Depois de ter preenchido a tabela lá com a quantidade de alimentos, a gente vai
analisar as regras da hereditariedade para a gente preencher uma outra tabela. Então, as regras da hereditariedade são: os pássaros com menor quantidade de comida, eles serão declarados vitimados pela fome e eles não vão reproduzir, certo? Os pássaros com maior quantidade de comida, eles vão ser declarados de bem-sucedidos e vão receber 2 filhotes, né, com o mesmo tipo de bico. E os outros 2 pássaros que restaram, eles sobrevivem, né, e recebem 1 filhote cada com o mesmo tipo de bico. Então, essas são as regras que vocês irão analisar para responderem essa outra tabela aqui. Então, depois de ter analisado as regras, né, a gente vai preencher essa tabela. Então, aqui, ilha 1, quantidade de descendente por ferramenta. E a gente vai anotar aqui, de acordo, né, com as regras da hereditariedade, quais foram os animais, né, que sobreviveram e a gente vai colocar aqui. No final, depois a gente vai contar a quantidade de descendentes. De forma que, no final, essa nova geração, ela vai constituir de 2 pássaros declarados bem-sucedidos, nenhum pássaro que come, dos que comeram menos, né, porque eles, no caso, teriam morrido de fome, e 2 pássaros dos outros que restaram. Observação: se ocorrer empate com os pássaros bem-sucedidos, pode computar 2 descendentes para cada um deles, tá? Tanto que quando eu realizei o experimento, aconteceu isso, tá? Então, empatou lá no número de bem-sucedidos 2. Aí eu computei 2 descendentes para cada um deles. Aí, se você achar necessário, você pode repetir esse procedimento de busca de alimento até que fique claro para você, né, quais são os principais pássaros que irão dominar as 4 ilhas. Agora a gente vai para a análise. Então, na análise, o que é que cada aluno vai responder? O que você vai concluir com a análise dos resultados do experimento? Qual a conclusão que você vai ter, né? Essa conclusão, cada um vai ter a sua conclusão após realizar o experimento. Aí você vai registrar também no portfólio qual papel que você acha que a seleção natural tem na evolução do ser humano e dos outros organismos. Vai registrar também se existem outros fatores envolvidos na evolução. E, por final, por que você acha que existem tantas raças de cachorros? Então, essas são as perguntas que vocês irão responder, né, individualmente lá no portfólio. Depois, nós iremos ter um momento para compartilhar as respostas, né? Então, eu vou mostrar os meus resultados, vocês vão mostrar os resultados de vocês, né? E a gente vai chegar a uma conclusão, né, em relação à evolução, né, mais especificadamente à seleção natural, né, em relação também aos tipos de bicos lá dos pássaros de Galápagos, certo? E nessa aula 5, Nana, né, a gente vai estar falando aí sobre outros aspectos da evolução e espero que vocês, né, tenham chegado à conclusão de que evolução não significa Pokémon. Então, aguardo vocês, espero que vocês façam essa atividade prática. Ela é bem simples e bem importante para vocês compreenderem, né, qual é a importância da seleção natural e o que é a seleção natural que Darwin tanto fala na sua teoria. Até mais, tchau!